Vamos à palavra de Deus? Nós vamos começar uma nova série de pregações. Eu escolhi um profeta do Antigo Testamento, o profeta Ageu. Eu tenho estudado esse livro há um bom tempo e o Senhor falou muito no meu coração em relação a essa profecia do profeta Ageu. É um dos livros menores do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, mas é extremamente rico em ensinamento. Como que Deus tem trabalhado a vida da igreja através da palavra que é dele. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é palavra de Deus. Então, meus irmãos, imaginem-se transportados para uma época de desafio e de esperança. Um período na história do povo de Deus em que eles tinham passado 70 anos escravos na Babilônia. Lembrando que, por causa da rebeldia do povo, Deus já tinha profetizado através de Jeremias que o povo rebelde seria punido. Eles seriam tirados da sua casa, da sua terra, o templo seria destruído, a nação seria destruída e esse povo seria levado cativo para uma terra distante na Babilônia. E lá eles permaneceriam por 70 anos, escravos naquela terra distante. Só que agora o tempo passou e eles retornam da escravidão. Eles estavam cheios de esperança, porque viam o cumprimento da promessa de Deus. Deus falou que o cativeiro duraria 70 anos, e 70 anos depois, Deus move os acontecimentos para que esse povo volte para a sua terra natal e enxergue o conduzir de Deus naquela situação. Só que eles estavam com um misto de esperança e um misto de tristeza. Eles estavam confusos, estavam com medo do que viriam para frente, porque era um tempo em que o templo de Jerusalém, que uma vez construído com toda a glória na época de Salomão, a hora que eles chegam, a desesperança era tão grande que eles só viam ruínas, eles só viam destruição, só viam pedras queimadas, só viam calamidade naquela situação. Então, nesse cenário, que está bem no meio dos escritos de Neemias e de Esdras, se você ler a história desse livro, Esdras, Neemias, que conta os detalhes da reconstrução, no meio daquele período surge o profeta Ageu, com uma mensagem vital, que ressoa através dos séculos e toca as nossas vidas hoje. É uma mensagem dura, porque o povo estava acomodado, mas é uma mensagem de esperança e de renovação das promessas de Deus. Uma mensagem que nos ensina que mesmo no meio das dificuldades, há uma forma de triunfo que só pode emergir da fé e da obediência na voz do Senhor. A mensagem de Ageu era para o povo priorizar o que era essencial. Ageu olhou para o povo cansado e desanimado e lhes disse para considerarem os seus caminhos, para colocar Deus em primeiro lugar, para priorizar a construção do templo antes de construírem as suas próprias casas. E essa lição, ela nos lembra que priorizar nossa comunhão com Deus é essencial para nós encontrarmos sentido e propósito para as nossas vidas. Priorizar a Deus é essencial para uma caminhada cristã. A mensagem de Ageu era para o povo vencer o medo, porque isso era crucial. A jornada do povo de Israel não era isenta de medo. Eles tinham medo do desconhecido, medo dos adversários que estavam na terra, medo da adversidade. Mas Ageu lhes ensinou que vencer o medo era crucial. Hoje também nós enfrentamos medo na nossa caminhada de vida. Medo que às vezes tentam impedir que nós façamos a vontade de Deus. E aprender a enfrentar
e a superar esses medos é um passo importante na nossa jornada espiritual. A mensagem de Ageu também é uma mensagem para a obediência. Obedecer é triunfal. Ageu enfatizou que a obediência à vontade de Deus leva ao triunfo. Ele prometeu bênçãos divinas quando o povo obedecesse. Nós acabamos de cantar: crer e observar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Essa mensagem ela ecoa nos nossos corações, lembrando-nos que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira vitória e realização. Assim nós mergulhamos na história do livro de Ageu, que ecoa nas nossas vidas. Nós vamos explorar esses 3 princípios vitais: priorizar é essencial, vencer o medo é crucial e obedecer é triunfal. Que essas lições do passado, vivido pelo povo de Deus, possa nos ajudar a construir uma comunhão intensa com Deus, enquanto nós ainda estamos desse lado da eternidade, porque depois nós estaremos vivendo eternamente com Deus. Aí nós não precisaremos nos preocupar com mais nada. Então, meus irmãos, hoje eu queria fazer um panorama do livro de Ageu. Nós vamos fazer um voo por cima de toda a história de Ageu, trazer as aplicações que o livro traz para a nossa vida hoje, e a partir da semana que vem, nós vamos estudar cada uma das 4 profecias presentes no livro de Ageu. Então abra sua Bíblia aí, no livro de Ageu. Talvez você nunca leu Ageu, mas está lá no finalzinho do Novo Testamento, é um profeta do Antigo Testamento, é um profeta menor. Se você tem dificuldade, vai lá em Mateus e volta folheando a sua Bíblia. Depois de Sofonias vem Ageu, aí depois de Ageu, Zacarias e por último Malaquias. Então vai lá, Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 8. Vamos ler a palavra de Deus. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Agora vira a página aí da sua Bíblia, ou vai para o capítulo 2. Nós vamos ver o finalzinho do capítulo 4, a parte B do versículo. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então a mensagem é para todo o povo da terra: esforçar e trabalhar, porque o Senhor é convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar? Senhor, o reino é teu, o poder é teu, a glória é tua, e nós somos servos teus, fiéis à tua palavra, fiéis aos teus ensinos, e nós nos prostramos diante de ti, pedindo, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração através da tua palavra, que a tua palavra traga crescimento para a tua igreja, que tenha, Senhor, tudo do Senhor e muito pouco de mim. Senhor, eu sou fraco e necessitado, mas o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da sua igreja. Apesar de mim, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Usa, Senhor, a tua palavra mais uma vez para a glória do teu nome, para que a tua igreja seja edificada e para que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, porque a tua palavra é que traz transformação para a nossa vida. É no nome de Jesus que eu clamo a ti mais uma vez. Amém. Amém. Nós vamos começar então com um panorama do livro de Ageu, para depois nós estudarmos cada uma das profecias desse livro, que é um dos menores das Escrituras, mas que é riquíssimo em ensino. E o mais importante, era uma das falas
dos ensinos finais que Deus estava dando àquele povo da antiga aliança com Abraão, apontando a promessa de uma nova aliança em Jesus Cristo, que viria 4 séculos depois. Então é bem o finalzinho do Antigo Testamento, depois que o povo volta, que Deus conduz o povo para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. Deus fala com aquele povo através de Ageu, depois através de Zacarias e por último através de Malaquias, e Deus cessa de falar com o povo por um período de 400 anos, até que aparece um novo profeta, que era João Batista, que prepararia o caminho para a chegada do Salvador. Mas Deus já usa o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias para preparar a chegada do Messias, que viria 400 anos depois, cumprindo as promessas que Deus fez, de que o reinado de Davi seria um reinado eterno. Aquele povo, ele não viu e não entendeu muito o que Deus estava falando através do profeta Ageu naquele momento. Mas nós somos agraciados por Deus em ter provas reais de que o que Ele prometeu através de Ageu, Ele cumpriu, para nos animar a fé hoje, de que as promessas de Deus nunca falham. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós temos provas que o Senhor já agiu de acordo com o que Ele prometeu, e que as promessas do Senhor jamais são falhas. O que Ele prometeu, Ele cumpriu, e o que ainda não cumpriu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, e não há nenhuma dúvida, nenhuma variação nas promessas de Deus. Isso só enche os nossos corações de esperança, porque ainda existem promessas a se cumprir, e eu espero ansiosamente por isso. E a principal promessa a se cumprir é que Jesus foi preparar para os salvos um lugar, e prometeu que nos buscaria e nos levaria, para que onde Ele estivesse, nós também estaremos para toda a eternidade. Então eu só posso dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, Ele se apresenta como o bom pastor, dizendo que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nos versos 26 e 27, Jesus diz que suas ovelhas, isto é, os seus filhos, os seus escolhidos, aqueles que foram salvos por Jesus, ouvem a sua voz, Ele as conhece, as ovelhas o seguem, Jesus deu a vida eterna e elas jamais perecerão. E não existe ninguém que tirará essas ovelhas das mãos do bom pastor. Eu quero iniciar a pregação de hoje dizendo que não importa o tamanho da crise que você está enfrentando, não importa quão grande seja a adversidade que está perturbando a sua vida, não importa o pecado, que é o maior adversário que nós podemos ter, se você é um salvo por Jesus, você terá um reencontro com Deus. Se você for ovelha do bom pastor, você vai ouvir a voz de Jesus e vai responder a Ele com alegria. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Os escolhidos de Deus ouvem a sua voz, e a palavra de Deus traz mudança de vida. Eu costumo sempre dizer, se a palavra de Deus não mudar as coisas, não sou eu que vou conseguir fazer essa mudança. Se a oração e a palavra de Deus não transformar o ambiente onde você está, não é a sua força que vai conseguir fazer isso. Por isso, creia no Senhor, priorize o Senhor, porque é o Senhor que age por nós. Nós estamos em uma dura caminhada, uma jornada muito pesada, cheia de desafios, de perigos, de inseguranças. Nós sabemos que o pecado leva à morte, mas o nosso coração humano caído, ele vive sendo seduzido pelo pecado, pelos prazeres da carne,
pelos assédios do mundo. É igualzinho aquela história infantil de João e Maria, que entram no meio da floresta e enxergam uma casa toda feita de doces, de chocolates, e eles se sentem tentados a entrar e a usufruir daquelas delícias que aparentam através da casa. Mas quando eles entram naquela casa, eles são pegos pela bruxa malvada e eles são cativados e escravizados por ela. O pecado faz isso. O pecado, ele se mostra atraente, ele se mostra bonito, ele se mostra satisfatório, ele se mostra prazeroso. A palavra de Deus diz que para o homem existem caminhos que são caminhos bons, mas o final deles são caminhos de morte. Para o homem há caminhos que parecem direito, mas o final desse caminho é caminho de morte. Não existe outro caminho que não seja o Senhor Jesus. Se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos condenados pelo pecado. Mas Jesus, exclusivamente pela sua graça, Ele nos deu o direito de vivermos eternamente e não sermos destruídos com o mundo. Em toda a Escritura, desde Gênesis até em Apocalipse, nós vamos enxergar o Senhor Jesus Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir a nossa vida, para nos aproximarmos de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos a esperança no Messias que viria. E no Novo Testamento, nós vemos a certeza do Messias que veio e que vai nos levar para morar com Ele eternamente. O povo de Deus no Antigo Testamento não era nada diferente do que nós somos hoje. Desde a queda, no capítulo 3 de Gênesis, até hoje, dia 17 de setembro de 2023, nós vemos o homem vivendo em uma montanha russa. Você pode olhar para toda a história das Escrituras, ela acontece assim. As coisas estão perfeitas, o homem desobedece, cai, Deus manda da sua graça, Deus levanta alguém para corrigir o povo restabelece a comunhão com Deus. Quando está tudo bem, o homem peca de novo, cai, desobedece, se afasta de Deus, se mergulha na profundidão do pecado, na morte, e Deus tem misericórdia do povo, o povo vê a graça de Deus de novo, e Deus provê um meio de redenção, e levanta de novo, e vai ser assim, essa montanha russa, até o momento que nós formos glorificados, que nós estaremos diante de Deus eternamente, e estaremos livres do pecado e da morte. O homem, desde sempre, experimenta a comunhão com Deus, se deleita com as bênçãos oriundas da graça, então esse infeliz peca, desagrada a Deus, escolhe outros deuses para ocupar o lugar que pertence a Deus, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, estende as mãos, e porque Ele quer, perdoa os nossos pecados, e por causa da morte e ressurreição substitutiva de Jesus, Ele dá o direito de vida eterna para esse miserável pecador que merecia a morte. Deus me presenteou com uma bela missão de ser o pastor dessa comunidade querida. E como que eu estou feliz em iniciar hoje pregando esse texto da palavra de Deus. Mas Deus também deu coragem para os irmãos, para me escolherem para estar aqui. E bota coragem nisso, né? Tanta gente boa que passou por aqui de janeiro até agora, e os irmãos foram escolher o pior de todos para ser o pastor dessa igreja, o mais incapaz, o que tem mais limitações, mas eu confio inteiramente no Senhor, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Foi ele que pagou o preço pela igreja, com a vida dele naquela cruz. E eu quero ser um servo sempre fiel, sempre disposto a ouvir a voz do meu Senhor e a fazer o que Ele quer, mesmo quando for impopular a mensagem que eu deva trazer aqui,
mas eu prometo aos irmãos que eu serei fiel à palavra do Senhor. E o momento em que eu deixar de ser fiel à palavra do Senhor e começar a falar uma heresia, algo que não está de acordo com a vontade de Deus, sejam o primeiro a me botar para fora dessa igreja. Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Para iniciarmos os trabalhos aqui, o Senhor me direcionou para expor as Escrituras baseadas no profeta Ageu, que tem tudo a ver com a nossa realidade de peregrinos nessa terra, caminhando temporariamente nesse mundo, rumo à nossa nova casa. Nós falamos sobre isso hoje na escola bíblica dominical. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos de passagem. O nosso lar é a nossa casa celestial junto com Deus, para viver eternamente com Ele. Ageu escreveu apenas 2 capítulos, e farei essa exposição em 6 mensagens, começando hoje e nos próximos 5 domingos, se o Senhor permitir. Então, antes de estudarmos cada parte do livro de Ageu, nós precisamos entender o contexto desse livro. Em que posição da história ele se encontra, quem que é o seu autor, o que ele escreveu, por que ele escreveu aquilo que ele escreveu, para quem que ele escreveu, e o mais importante, o que o texto de Ageu tem a ver comigo hoje. O que uma profecia falada em praça pública durante uma festa dos judeus no ano de 520 a.C., isto é, há 2543 anos atrás, pode edificar a minha vida hoje? Nós cremos que a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz. E esse texto, de 2500 anos atrás, vai falar com as nossas vidas hoje, aqui. Como eu disse antes, a nação de Israel, igualzinho a nós, os membros da primeira igreja batista de Itapeva, tinham uma grande dificuldade em ouvir e obedecer à voz de Deus. Vários profetas de Deus falaram ao povo, toda vez que a nação entrava em crise, toda vez que postes ídolos eram erguidos, toda vez que o povo desagradava a Deus, Deus levantava um profeta que orientava o povo. Se arrependam. Era construído por Salomão em Jerusalém, tinha sido totalmente destruído. A casa de Deus tinha sido profanada. Os utensílios que eram utilizados pelos sacerdotes tinham sido roubados. A arca da aliança foi tomada e desapareceu. Aquela que simbolizava a presença de Deus no meio do povo tinha sido tomado. O lugar onde os sacrifícios eram apresentados foi destruído, a cidade foi queimada e o povo foi levado cativo para aquela outra região. As pedras do templo, que eram recobertas de ouro, tinham sido queimadas para que eles derretessem, extraíssem o ouro que cobriam aquelas pedras. As casas dos judeus foram destruídas, suas plantações foram queimadas, seus animais foram roubados e mortos, famílias foram separadas, tudo isso como consequência de não obedecer a Deus e não colocá-lo em primeiro lugar em suas vidas. No entanto, irmãos, quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, nós percebemos que Deus cumpre a sua palavra. E no ano de 539 ou 538 a.C., Deus usa um rei na Pérsia, chamado Ciro, para permitir o retorno do povo de Deus à sua terra natal. E agora, no ano 520 a.C., nós chegamos às profecias de Ageu. Então você pode dizer, mas espera aí, Ciro manda o povo 538 e a reconstrução, a profecia de Ageu, acontece no ano 520. Aproximadamente 19 anos desde o decreto de Ciro até a profecia de Ageu. E agora o povo está em festa, já não é mais escravo, já está em casa, mas Jerusalém está novamente em crise. Não era uma crise percebida por todos, como por exemplo uma ameaça de invasão que colocava todos em alerta,
uma guerra iminente que obrigava os homens a se prepararem e a se armarem para a guerra. Isso é muito fácil de identificar. Quando nós somos assolados pelo mal, quando nós recebemos um diagnóstico médico de uma doença incurável, é muito fácil de enxergar a dificuldade. Quando nós somos perseguidos por alguém, seja no trabalho ou na família, ou em um círculo de amizade, também é fácil de identificar o mal. Quando um filho ou um amigo está dominado pelas drogas ou pelo pecado, é fácil de enxergar. Quando você tem o seu filho queimando de febre na cama, e no meio da madrugada, e você não sabe o que mais você pode fazer, é muito fácil de enxergar a dificuldade perto de você. Mas o estado mais perigoso, mais difícil, é o de enxergar a guerra durante uma paralisia moral e durante uma acomodação, durante o comodismo. O conformismo com o pecado. Aquela postura em que parece que tudo vai bem, mas nós estamos estagnados. Nós não temos vontade de ir na igreja. Nós não temos vontade de nos comunicarmos com os irmãos. Nós temos preguiça de orar, de ler a Bíblia. Parece que tudo está bem, mas na realidade tudo está indo muito mal. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. O grande perigo quando Deus olha e entrega o homem às suas próprias ações, o seu próprio pecado, e vira as costas e olha para o homem, se vira aí, porque o teu pecado é tão grande que Deus acaba virando as costas para ele. Foi o que aconteceu na época de Noé, foi o que aconteceu na época da igreja primitiva, quando Paulo escreve as suas cartas à igreja de Corinto, à igreja de Roma. No capítulo 1 a gente vê uma série de pecados que Deus vira as costas para o homem e os entrega às suas próprias paixões. E o resultado disso é uma falência moral. O resultado disso é um descompromisso com as coisas de Deus. Então esse é um grande problema. Quando as coisas estão tão ruins que eu não sei fazer outra coisa que não seja clamar pela graça e pela misericórdia de Deus, é muito fácil de lidar com as coisas. Mas quando o conformismo toma conta do meu coração, e eu dou de ombros para as coisas de Deus, e acho que eu posso agir por conta própria, e não dependo mais de Deus, aí que está o grande problema, o grande inimigo das nossas vidas. Era exatamente isso que o povo de Judá estava enfrentando. A menos que Deus usasse novamente um profeta, um homem de Deus, com visão e determinação, para intervir naquele momento, não haveria esperança de recuperação para aquele povo. O homem não enxerga o pecado. Só a graça de Deus é capaz de nós vermos o nosso estado miserável que nós estamos e que nós corramos para os braços de Deus. Ninguém busca a Deus por conta própria. Nós precisamos do Espírito Santo para abrir o nosso coração e para nos trazermos para perto de Deus. Nós estamos caídos, estávamos longe de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, quando o Espírito nos deu vida. E a vida dada pelo Espírito no meu coração é o que me impulsiona para perto de Deus, que gera fé no meu coração, que traz arrependimento para as minhas atitudes. Os judeus que retornaram da Babilônia não eram poucas pessoas, eram cerca de 50 mil homens. Tinham esperado que todo o deserto se tornasse num jardim florido, como Isaías tinha profetizado no capítulo 35, versículo 1. Só que em vez disso, eles encontraram um deserto que invadia seus campos e pomares, à medida que um ano de seca sucedia ao outro. Então eles começam a se mobilizar para reedificar a cidade destruída, suas casas, e até começaram a reconstruir o muro. Porém, por causa da oposição dos samaritanos, que já estavam em Jerusalém, quando eles chegaram, eles abandonam a construção do templo e passam a dedicar-se em reconstruir as suas casas e as suas vidas pessoais. Os irmãos conseguem perceber isso? Eles voltam
todos entusiasmados e começam a reconstruir. A gente vê a história de Esdras e Neemias, que Sambalate e Tobias mobiliza o povo e começa a perseguir os judeus. E aí eles desanimam e param a obra e começam a reconstruir as suas casas. E nesse momento, Deus levanta Ageu para reconduzir o povo à comunhão com Deus. Parece que Ageu não precisava ser apresentado nem identificado. Nós vemos isso no primeiro versículo do texto. O primeiro versículo do texto começa assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, Deus não se preocupa em apresentar quem era Ageu. Em vez disso, Deus começa a tratar aquele povo e mandar a mensagem diretamente para eles. A cidade estava destruída, os samaritanos já estavam naquele lugar, e eles começam a reconstruir as suas casas e esquecem de fazer a casa de Deus. E a consequência dessa atitude foi carência de alimentos e pobreza, por terem baixado a moral dos que, de outra forma, estariam ansiosos para reconstruir. O profeta Amós, 300 anos antes, ele já tinha falado das condições climáticas adversas e das colheitas frustradas, ensinando que era sinal da falta de atenção de Israel em obedecer a Deus. Então, olha, Deus já tinha falado, quando vocês voltarem, vocês vão enfrentar seca, a terra não vai produzir, vocês vão passar fome por causa da desobediência do povo. E o povo vai e continua desobedecendo a Deus e continua passando por provações. Então Ageu enxergou a repreensão divina, diferente de Amós. Ageu estava confrontando um povo que sabia das suas necessidades e estava preparado para admitir o seu fracasso. Eles aceitam a profecia de Ageu como vinda de Deus, reorganizam sua vida de acordo com a vontade de Deus e se prostram e voltam para o trabalho. O profeta Ageu é um simples profeta. O fato de Ageu ser desconhecido, sua profecia durou apenas um período de aproximadamente 4 meses. Ele aparece, profetiza, e a gente não vê mais falar sobre Ageu. O nome de Ageu significa festa, o que provavelmente indica que ele tinha nascido em um dia de festa entre os judeus. Então ele era chamado por Deus de minha festa. Ageu significa minha festa. E Deus usa Ageu justamente no momento de festa, em que a nação estava toda reunida para entregar a mensagem para eles. É bem provável que Ageu já era velho, porque Ageu conheceu o templo de Salomão. Ele foi levado cativo com o povo. Ele permaneceu 70 anos no cativeiro, e agora um homem já idoso volta e é usado por Deus para profetizar para a nação que tinha voltado. De acordo com a tradição judaica, Ageu viveu a maior parte da sua vida na Babilônia. Nós podemos ver isso no versículo 3 do capítulo 2. A autoridade que ele pregou, a aceitação e o resultado da profecia de Ageu, nesta única preocupação com o templo, tendem a confirmar isso e mostrar a preocupação de Deus em usar o seu servo para uma única tarefa específica. Fazendo uma pausa aqui, a palavra de Deus é muito mais importante do que o profeta. Deus não se preocupou em identificar Ageu, porque a palavra dele é muito maior do que a palavra do profeta. A palavra de Deus exposta aqui nesse púlpito é muito maior do que o pregador que está transmitindo a palavra. A palavra ela é viva. Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, no tempo que Ele quiser, para entregar o seu recado e trazer mudança para a vida da sua igreja. Hoje nós vemos uma preocupação tão grande entre pregadores e pastores espalhados por aí,
em querer ser o centro das atenções, em buscar sua autopromoção. Deus pode usar até um anônimo para exercer uma atividade de destaque, da mesma forma que Deus pode calar instantaneamente aquele que quer ocupar o centro das atenções, preocupando-se com sua própria imagem e esquecendo-se que o mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. Nós vemos Deus pegando um rei e fazendo esse rei comer capim junto com os animais no campo, porque ele não glorificou a Deus. Em contrapartida, a gente vê Deus usando um anônimo como Ageu para trazer uma mensagem que mudaria a história de um povo. Nós pouco sabemos sobre Ageu. A única coisa que nós podemos afirmar com certeza é que ele tinha uma paixão pela causa de Deus. Entre todos os profetas, Ageu tem a preocupação de apresentar com exatidão as datas das suas profecias. Aliás, o Império Persa tinha essa preocupação em basear as suas datas na lua nova. Um pesquisador que eu consultei disse que a precisão das datações de Ageu, se comparadas com o nosso calendário hoje, ela tem uma margem de erro de um dia para mais e um dia para menos. Então Ageu faz 4 profecias em seu livro, em um período de apenas 15 semanas. De 29 de agosto de 520 a.C. até 18 de dezembro de 520 a.C. Então a gente tem uma data precisa aí de quando aconteceram as mensagens de Ageu. E esse pequeno livro, mas com 4 profecias que mudaram a história de um povo. A primeira profecia, do capítulo 1, do verso 1 até o 11, é a repreensão pela negligência. A segunda profecia, no capítulo 1, do 12 ao 15, o povo atende ao Senhor e Deus responde positivamente ao povo. A terceira profecia, os 9 primeiros versículos do capítulo 2, Deus diz que a glória do segundo templo seria muito maior do que a glória do primeiro templo. Do versículo 10 ao 19, Deus repreende a infidelidade do povo. E os últimos 3 versículos, do 20 ao 23, Deus promete enviar um anel de selar, o ungido de Deus. Então são esses os temas que nós vamos estudar nos próximos 5 domingos. Mas hoje, depois que nós fizemos esse panorama, eu gostaria de deixar 3 aplicações para os irmãos. Então vamos lá. A primeira delas. Priorizar é essencial. Priorizar é essencial. O povo volta do cativeiro, encontra a cidade, o templo, as casas, tudo destruído e começa a reconstrução. A oposição começa, Sambalate e Tobias encabeçam a perseguição. E aí o povo desanima e esquece de adorar a Deus e seguir a vontade de Deus. Então, por causa da perseguição, o povo deixa de ouvir a vontade de Deus e a obedecer à sua ordem, abandona a obra e começa a reconstruir as suas vidas. O tempo passa, cerca de 19 anos de acomodação, Deus usa Ageu para relembrá-los da prioridade que tinha que cumprir. É o que nós lemos no versículo 8. Vão lá, busquem madeiras, reconstruam o templo, e eu me alegrarei dessa atitude de vocês. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, qual que deveria ser a prioridade do povo? Reconstruir o templo. E o que eles fizeram? Pararam a reconstrução do templo e começaram a construir luxuosas casas para as suas próprias vidas. Deixaram de construir o templo e começaram a dedicar a construir as suas próprias casas. O povo de Judá negligenciou o templo em favor de suas próprias casas. E nós também podemos cometer erros semelhantes quando nós colocamos nossos interesses pessoais antes de Deus. A mensagem de Ageu, ela nos chama a refletir sobre nossas prioridades espirituais e a buscar a construção do reino de Deus em primeiro lugar.
Então, meus irmãos, priorizar a obra de Deus é essencial. E como que nós podemos priorizar a Deus ao invés dos nossos próprios interesses pessoais? Em primeiro lugar, nós devemos investir tempo em adoração a Deus, em adoração pessoal e frequente. O primeiro conselho: faça um grande esforço para você ter um tempo regular de adoração a Deus, seja nos cultos na igreja, seja nos estudos bíblicos em grupo, seja no seu devocional de oração pessoal, no seu momento de leitura e de meditação diária das Escrituras, seja no discipulado, seja no momento em que você está em comunhão com outro irmão. Priorize a oração e o estudo da palavra de Deus. Dedique tempo diariamente para orar e se comunicar com Deus. Isso pode ser feito pela manhã, à noite, ou em qualquer momento que funcionar melhor para você. Existem vários devocionais prontos aí, de excelente qualidade, que você pode utilizar. Mas nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Então, escolha um texto, separe alguns versículos, leia aqueles versículos, memorize aqueles versículos, reflita sobre a mensagem daquele texto, cante louvores ao Senhor, se aproxime de Deus, ouça a voz do Senhor quando você lê a palavra de Deus. Estreite seu relacionamento com Deus através da leitura da palavra e através da oração. E a última aplicação sobre como priorizar a Deus é essencial para a nossa vida, é envolver-se com a igreja. Participe ativamente da vida da igreja e envolva-se em atividades que promovam o espírito coletivo e a comunhão com outros irmãos. Mas talvez você possa perguntar, mas o que eu posso fazer na igreja? Eu não sei fazer nada. Hoje de manhã nós falamos sobre o corpo de Cristo, que cada um tem uma função especial diante do corpo. Ninguém é bom em todas as coisas, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Identifique o talento que Deus te deu e coloque esse talento que Deus te deu em prol da obra do Senhor. Cada um pode fazer uma função diferente dentro da igreja de Deus. Se todos nós dedicarmos de todo o coração e priorizarmos a obra de Deus com o talento que Deus nos deu, Deus vai encher essa igreja de gente que está disposta a ouvir a palavra de Deus, a viver para Deus e abençoar a vida dessa comunidade. Se todos nós estivermos dispostos em priorizar o reino de Deus, Deus vai transformar essa cidade pela vida dessa igreja. O mundo está perdido, o mundo precisa ouvir a voz de Deus. E não são anjos que vão pregar a palavra de Deus, é cada um de nós que estamos aqui, que vai anunciar as boas novas de grande alegria para esse povo que está longe de Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer diferente do que o povo de Judá, que precisou ser repreendido por Deus e teve consequências graves por causa da sua mudança de prioridade. A palavra do Senhor é viva, ela é a mesma da época de Ageu e a mesma de hoje. Então, o meu desafio para você é: se arrependa, saia do seu comodismo e priorize as coisas de Deus. Coloque Deus em primeiro plano na sua vida. O segundo conselho: vencer o medo é crucial. Então, depois de priorizar a Deus, que é o essencial, a segunda aplicação que nós precisamos trazer para a nossa vida é que vencer o medo é crucial. É extremamente importante para a vida cristã. Veja qual que foi a mensagem de Deus de encorajamento ao povo no texto que nós lemos. Deus encoraja a liderança, depois ele se dirige ao povo. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Existe incentivo maior do que esse, do que o próprio Deus se dirigir ao povo através
do profeta e dizer a eles para não terem medo, para serem fortes, para trabalharem, porque o próprio Deus estava com o povo, não existe. Você se lembra de uma das primeiras pregações que eu fiz aqui na igreja sobre o Salmo 46? O mesmo salmo que nós lemos aqui hoje. Uma das perguntas que eu fiz sobre o tema foi a de que Deus olha para aquele povo e fala para eles: para de lutar, porque a partir de agora quem vai agir sou eu. Se Deus estava dentro da cidade, como que o inimigo pode destruir uma cidade que Deus está presente nela? Se o Senhor Jesus está com você, que mal pode chegar na sua vida? Se Deus é Senhor da nossa vida, que medo pode tirar a nossa alegria de servir ao Senhor com prioridade? É a mesma pergunta que Deus está fazendo para o povo. Eu estou com vocês porque vocês pararam de construir com medo do que os samaritanos podiam fazer com vocês. O medo é suficiente para parar uma obra que foi Deus que mandou executar. O mal pode impedir a obra de Deus de acontecer? Claro que não. Se Deus está presente, não tem nada para nós temermos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas talvez você se pergunte, mas naquela situação, na época de Ageu, Deus falava diretamente com o povo. E hoje? Parece que hoje eu não consigo ouvir mais a voz de Deus. Eu já passei por vários problemas, já tive várias dúvidas, já mergulhei no desespero, na solidão, no desânimo, na depressão. E onde que Deus estava? Por que Deus não falava comigo? Talvez essa seja a sua preocupação. Mas Deus fala conosco através das Escrituras, através da sua palavra. Esse é o único livro que você pode ler sentado junto com o autor, que pode iluminar o seu coração para entender e mudar a sua vida através dessa palavra. O Espírito Santo está presente em todo o tempo, em todos os lugares. E é Ele que nos ajuda a orar e a entender as Escrituras. Então, meus irmãos, o meu conselho: se aproxime de Deus. Pare de ser preguiçoso e se esforce para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. O medo não é sinal de fraqueza. O medo não é porque você não é crente e porque você não quer se aproximar de Deus. O medo é resultado do pecado do nosso coração, de não nos relacionarmos com Deus da maneira que nós deveríamos nos relacionar com Ele. A palavra de Deus em 1 João capítulo 4, no versículo 15 até o 19, ela diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se você amar a Deus de verdade, você vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Porque se você amar a Deus, é porque Ele já te amou primeiro. E quem é amado por Deus não será dominado pelo medo. Do contrário, vai identificar e reconhecer o medo, vai se prostrar aos pés de Jesus para buscar auxílio, para enfrentar esse medo, vai se envolver com a igreja local e vai encontrar na comunhão dos irmãos o auxílio necessário para você vencer todo o medo. Então, meus irmãos, vencer o medo é crucial para estreitarmos o nosso relacionamento com Deus
e priorizarmos a sua obra e sermos servos fiéis, fazendo a vontade do nosso soberano Senhor. E o último ponto, obedecer é triunfal. Então, meus irmãos, priorizar a Deus é essencial. Vencer o medo é crucial. Mas a última aplicação desse sermão é que obedecer a Deus, isso é glorioso, é triunfal. Isto é, aquele que aprende rapidamente que a melhor saída é ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer, será aquele que vai ter a vida rapidamente alinhada com a vontade de Deus. Eu posso garantir isso a você, que quanto mais rápido nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a Ele, menos sofrimento nós teremos que lidar com o nosso coração egoísta e perverso. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do meu coração Deus estiver, mais longe de mim vai estar a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança, o meu egoísmo. Mas quanto mais eu colocar o eu em crescimento dentro de mim, mais longe Deus estará e mais dificuldade eu terei para enfrentar as coisas da vida. Porque não tem limite para o ser humano em desejar as coisas. Não tem limite. Só o Senhor é capaz de preencher o nosso coração egoísta e perverso. A palavra de Deus está repleta de conselhos e ordem para obedecermos a Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, nos diz que se nós realmente o amarmos, nós devemos obedecer aos seus mandamentos. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, após uma mulher no meio da multidão gritar que o ventre que concebeu a Jesus e os seios que o amamentaram era bem-aventurado, Jesus disse para ela que era o contrário, que o mais bem-aventurado era aquele que ouvia a palavra de Deus e a obedecia. Aquele que guarda em seu coração a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática, esse é o mais bem-aventurado. Nesse sentido, Tiago, no capítulo 1, versículo 22, nos ordena a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes dela. Porque aquele que só ouve e não obedece, ele engana a si próprio. Se você não quiser se enganar, você precisa ouvir a palavra de Deus e obedecer. O que você está esperando para obedecer à voz de Deus? Um castigo, como recebeu o povo de Judá? O pior que um castigo nessa terra é viver eternamente separado de Deus, condenado com o mundo à morte eterna, porque não obedeceu à voz de Deus. Jesus em Mateus 7, capítulo 21, diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Apenas aqueles que são obedientes à vontade de Deus é que viverão eternamente com o Senhor nos céus. Então, o meu último conselho é o de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que você for fazer, faça de todo o coração para o Senhor e não para as pessoas. Tudo o que você for fazer, faça de todo o coração para o Senhor e não para as pessoas. E para nós concluirmos, priorizar a obra de Deus ao invés de priorizarmos nossos interesses pessoais é essencial para uma vida que agrada a Deus de verdade. Faça uma análise da sua vida e veja honestamente qual tem sido a sua prioridade. Olhe para a sua vida e veja o que eu estou priorizando. Se não for o Senhor, a palavra de Deus nos chama ao arrependimento hoje. Comece a priorizar a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos convida a priorizarmos a obra de Deus.
Vencer o medo é crucial para enfrentarmos os desafios da vida e agradarmos ao Senhor com o nosso corpo, nossa mente e o nosso coração. Ame ao Senhor cada vez mais, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Você tem medo de quê? Descanse nos braços de Jesus, porque Ele já resolveu o nosso maior problema, que é a morte eterna. Descanse nos braços de Jesus. E por último, obedecer a Deus é triunfal. Só obedece a Deus aquele que é filho de Deus, que é regenerado por Jesus, que é exortado cotidianamente pelo Espírito Santo. Se você é desobediente a Deus, você precisa reavaliar se você realmente já teve um encontro com Jesus. Aquele que caminha com Jesus não faz a obra de Deus por obrigação ou por medo. Quem ama a Jesus está seguro de que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelo sofrimento dele naquela cruz, nós fomos sarados. Nós tivemos o passaporte garantido por Ele para viver eternamente com Deus. Então, meus irmãos, a obediência não é um fardo pesado. Aliás, o convite de Jesus em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, é para quem está cansado e sobrecarregado, ir até Jesus e ser aliviado por Ele, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Amém?